Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Rural de Mossoró. Muito boa tarde, seguidores do programa Motivar no Instagram. Mais tarde, também com toda a equipe, toda a galera do Facebook e também YouTube. Eu quero dizer para vocês que mais uma vez é uma satisfação muito grande. Eu fico muito feliz, muito lisonjeado pela oportunidade que tenho todas as tardes. Eu, Edson Dornelles, que mais uma vez está aqui com vocês, esse privilégio de ter a atenção, o carinho de vocês durante um pedacinho da tarde de vocês todos os dias. Isso realmente me deixa muito feliz, muito feliz. E eu diria, inclusive, amigos, que isso me dá mais inspiração ainda e mais vontade de a cada vez mais produzir novos conteúdos para compartilhar com todos vocês aqui. Hoje, nesta tarde, nós vamos conversar sobre o legado. Que tipo de legado a gente pode deixar para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos colaboradores? Então, o que deixar para a família? Quando a gente fala em eu quero deixar muita coisa para os meus filhos, normalmente, me corrijam se eu estiver equivocado, a maioria das pessoas está se referindo a questões financeiras. A maioria das pessoas pensa no aspecto econômico, deixar carro, deixar patrimônio, deixar os filhos bem na foto, como se diz. Mas, na verdade, o raciocínio ele é muito mais amplo, porque, na verdade, nós, como pais, temos muito mais para deixar para os filhos do que necessariamente uma estrutura financeira adequada, saudável, segura. Vejam, eu gosto muito de quando eu falo sobre o que deixar, relembrar que no dia a dia, uma série de situações e uma série de momentos, nós temos a preocupação de deixar boas coisas, de dar bons exemplos. Eu diria que está entre as principais funções dos pais, como educadores, a arte de deixar um bom legado. E quando eu falo em deixar um bom legado, eu quero chamar a atenção de vocês para uma série de aspectos também que são muito importantes. Porque algumas pessoas pensam, nossa, eu tenho que construir alguma coisa realmente muito boa. Verdade, é muito importante. Agora, tem muita gente achando que o futuro é um lugar para onde nós estamos indo. E está mais ou menos entendido, principalmente nos meandros da psicologia, que o futuro não é um lugar para onde nós estamos indo, mas sim o futuro é um lugar que nós estamos criando. A partir do momento em que nós tenhamos a consciência de criar algo realmente interessante, algo consistente, algo efetivamente a servir de exemplo para os nossos, eu posso começar a ter a certeza e talvez a segurança de que o legado está sendo construído. Veja, amigo ouvinte, internauta, sobre esse assunto, o que deixar para a família, o que deixar para a tua equipe, o que deixar para os teus comandados, o que deixar para os filhos como legado, como mensagem. É importante nós pensarmos nisso. Algumas pessoas mais perfeccionistas, mais exigentes, costumam cobrar muito de si sobre isso. O que eu vou deixar para os meus filhos? Agora, essa pergunta que todos nós nos fazemos, ela, na verdade, é principalmente quando a gente fala de família. Quem tem filhos tem uma preocupação gigantesca do que deixar para os filhos, de uma forma geral, o que deixar. Se eu fizer essa pergunta explícita para vocês, meu amigo, o que tu vais deixar de verdade para a tua família? O que tu vais deixar de verdade para os teus comandados, para a tua equipe? Eu diria que muitos iriam responder, bom, eu quero deixar um apartamento, uma casa, talvez uma casa na praia, coisas do gênero. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a essência do que aqui o programa Motivar está questionando.
essa essência não se refere a bens materiais. Aliás, por mais que aqui no programa Motivar, no dia a dia, o Edson fale muito para vocês sobre prosperidade, sobre crescimento, sobre como obter sucesso na vida, eu quero deixar bem claro que o tema de hoje, sobre que legado deixar para a nossa família, que legado deixar para a tua família, tem uma conotação muito mais direcionada para outros aspectos referentes a comportamento, a mentalidade, exemplo e formação. Muito mais do que qualquer preocupação material. Vejam, nem todos conseguem deixar bens materiais para os seus filhos, para a sua família. Não conseguem. É difícil. Hoje, cada vez mais, luta-se pela sobrevivência. Isso falando de uma forma geral, a grande maioria das pessoas, das famílias de classe baixa, classe média, enfim, é uma luta todos os dias matando um leão a cada amanhecer. Ter a preocupação ainda de deixar muita coisa para os filhos, eu posso dizer a vocês que ter a preocupação de deixar um legado bacana de ensinamentos já é bastante coisa. Não só para a família, não só para os filhos, mas também, meus amigos, é muito importante para quem tem empresa, ou então para quem trabalha com equipe, para quem gerencia, comanda, lidera uma equipe no local de trabalho, ou mesmo no local de esporte, o time do bairro, a equipe de vôlei do teu clube que participa de campeonatos e tu és o capitão ou a capitã. Gente, deixar legado significa deixar marcas, deixar reflexos do teu DNA no coração e na mente de quem te cerca. E aí pode ser família, pode ser subordinado ou pode ser colegas do time. Deixar reflexos do teu DNA no coração e na mente de todos eles. Isso é o que importa, isso é o que mais vale. E essas oportunidades nós temos que aproveitar. Todo e qualquer momento, aproveitar as oportunidades para ensinarmos, orientarmos, influenciarmos, enfim, que tu possa deixar a tua marca mesmo no coração dessas pessoas, no coração de quem tu amas. Deixar um legado significa deixar ensinamentos, deixar o teu toque pessoal, da tua personalidade, do amor que tu tanto depositas e vais continuar depositando, e que quando fores para outro lado, a família ter a consciência e os amigos e os colegas de trabalho naqueles discursos entusiastas, relembrando tudo o que o fulano de tal nos deixou, como mensagem, como ensinamentos, como marca, a tua marca pessoal registrada no coração dessas pessoas todas. Isso vale muito, amigos, isso vale muito mais do que qualquer bem material. Óbvio que, se for possível deixar um legado dessa natureza, como eu mencionei, e ainda deixar para os teus um certo patrimônio, melhor ainda. Mas se a tua preocupação for por um legado de caráter, de honestidade, de determinação, de força, deixar o legado para os filhos, fazendo com que eles nunca deixem de acreditar no potencial que têm. Deixar esse legado de filhos que têm uma excelente autoestima, de uma equipe que confia sempre até o último instante que é possível vencer. Deixar o teu DNA de motivação e de entusiasmo para a equipe de vôlei, que com frequência participa de campeonatos e demonstra, através de tanta garra, que ali tem o teu DNA, aquele time tem a tua cara de líder. Isso é muito bacana, muito importante. Viver sem passar a vida deixando muitas lacunas em branco. Porque tem muita gente que vive assim. Não se preocupa em deixar marcas, não se preocupa em deixar legados, a vida passa meio que em branco e nada deixando de legado, de mensagem, de marca, a tua digital
na conduta, na formação e na mentalidade das pessoas que tu admiras e que tu amas. Vejam, quando eu falo sobre o que deixar de legado, o que nós vamos levar desta vida, o que de verdade vale a pena e é realmente importante deixar para os nossos filhos, eu gosto de relembrar de uma historinha onde chegou a hora do juízo final, chegou a hora da avaliação final, onde as pessoas falecidas faziam fila na porta do céu. Deus atendendo um por um. Você vem para a direita, você vem para a direita, você, meu amigo. Com alguns vacilos, mas tudo bem. Também para a direita, também para a direita. Opa, só um pouquinho. Você vai para a esquerda. Mas por que, Senhor? Por quê? Eu passei toda a minha vida, eu nunca prejudiquei ninguém, a minha vida sempre foi super tranquila, super modesta, eu jamais dei rasteira em ninguém, nunca fiz nada nessa vida para justificar essa sua decisão. E aí Deus disse para esse homem, você vai para a esquerda justamente por ter passado toda a sua vida sem jamais ter feito algo de significativo. Em outras palavras, meus amigos, o que Deus disse para ele foi, a tua vida passou em branco sem jamais teres te preocupado em deixar qualquer tipo de legado para os teus. Tu estás entendendo que temos que ter em nossa passagem nessa terra uma missão muito importante, e temos uma missão muito importante de deixar marcas, deixar influências, lembranças boas. Isso é fundamental, cumprirmos uma nobre missão aqui na terra, com a família, com amigos, com colegas da empresa e muitas vezes até com a sociedade como um todo, dependendo do teu papel, dependendo da tua profissão, dependendo da missão para a qual tu fostes eleito, no caso de político que temos hoje pela frente, e cabe agora, desde já, termos a devida atenção em pensarmos não somente em nós, mas o que essas pessoas, que tanta gente vai depositar um voto de confiança em 15 de novembro para vereadores e primeiro turno de prefeitos, depois em 29 de novembro, segundo turno para prefeitos nas cidades onde venha a existir. Que tipo de legado esses políticos, essas pessoas vão deixar para a comunidade? É ou não é hora de nos preocuparmos também com isso? A honestidade, o caráter, um bom trabalho e exemplos. Costuma-se dizer que alguns políticos talvez preferissem nem ter filhos, porque eu não tenho dúvida, tem muito jovem, muito adolescente, muito filho de político que tem vergonha do legado que está herdando de seus pais. Concordam comigo? Então, temos uma nobre missão junto aos nossos familiares. É uma coisa muito séria, gente, muito séria. Nós temos uma passagem na Terra cheia de propósitos, e não somente para comer, beber e dormir. Enfim, para deixarmos boas e significativas marcas aqui, para quando formos. Vejam, em toda e qualquer situação, levar lições de aprendizado e sempre, nunca te deixar de te perguntares o que esta situação me ensinou, o que eu estou aprendendo, que lição desta situação eu levarei comigo e que lição e aprendizado e legado eu deixarei como efetivo aprendizado para as pessoas as quais tanto amo. Prestem atenção nisso. E vejam, quando eu falo em legado efetivamente de coragem, de determinação. Por quê? Tem muita gente que com qualquer obstáculo só fica se lamentando, se rastejando, contaminando todo mundo com negatividade, com pensamentos negativos, com pensamentos ruins. Quando eu me refiro a deixar legado, a deixar uma mensagem, a deixar propósito para os filhos, eu quero dizer deixar também para eles um endurecimento de vértebras. E esse endurecimento de vértebras
vai fazer com que os teus filhos, em qualquer situação de perrengue, de dificuldades, de apuros, eles saibam como reagir. Caiu, deixe a mensagem para eles, bem registrada, que há que se levantar na hora. Caiu, levante na hora, sem muito chororô. Não há tempo para chororô e nem para lamentações. O fundamental é contagiarmos a todas as pessoas que nos cercam, que nos seguem, que nos admiram, quais são os nossos verdadeiros propósitos. Otimismo, ações de determinação e de muita coragem. Acreditem, já está provado, principalmente por estudos de psicologia aprofundada, que o maior legado que o ser humano pode deixar para os seus familiares, seguidores, funcionários, ou comandados no exemplo do vôlei, ao qual tu és o capitão ou a capitã, o maior legado é o de determinação, o de que vale a pena sempre lutar, de nunca desistir antes da hora, de nunca te faltar persistência, deixar para eles o teu DNA enraizado no coração e na mente deles, tá certo? Vejam, nunca te descuides de ensinar a todos eles que não vale a pena, muito pelo contrário, que é um grande erro ficar repetindo erros do passado. Ensine bem essas lições de que uma vez cometido um erro, este mesmo erro não pode ser repetido. Lembram do ditado? Cometer um erro é uma coisa normal, repetir o erro é burrice. Faz parte do legado que tu tens que deixar para os teus filhos, para a tua família, para a tua equipe de trabalho, que não devemos cometer os erros de forma repetida, porque, uma vez cometido, este tem que te trazer algum ensinamento para que o mesmo não mais se repita. E ensinamento também no sentido de que tu, a partir de hoje, tenhas muito mais força, muito mais coragem e poder de discernimento para, a partir de agora, aumentar o teu índice de acertos, tá certo? Gente, nós vamos para um intervalo comercial, 2 minutinhos, 2 minutos e meio, para ouvir o recado dos nossos patrocinadores. Lembrem que é muito importante para nós aqui do programa, para a emissora, para a Rádio Rural, que precisa muito do apoio, do incentivo e da credibilidade dos anunciantes. Então, os anunciantes do programa Motivar, vocês sabem, são anunciantes que foram escolhidos a dedo por terem filosofia profissional e filosofia comercial muito adequadas e muito compatíveis a todo esse legado que no dia a dia, acreditem, eu procuro deixar para todos vocês. Por isso, eu abro o comercial falando do Laboratório Análises. Agora há pouco, no horário de almoço, eu estava com a família e mais alguns 2 ou 3 amigos, visitantes da minha casa, e a gente conversava sobre o Laboratório Análises, sobre o crescimento, sobre o desenvolvimento e sobre a constante preocupação de seus gestores com relação a melhorias, que foi o tema do nosso almoço hoje. A preocupação do Análises, Laboratório Análises, a maior rede de laboratórios do Rio Grande do Norte, com mais de 25 unidades. Eu, que acompanho mais ou menos de perto por conhecer os gestores, posso dizer para vocês que o fato de ser o maior laboratório, de utilizarem tecnologia de ponta, não lhes permite a negligência. Estão sempre preocupados em crescimento, inclusive crescimento pessoal dos seus colaboradores, com cursos e desenvolvimento na área de humanas, na área de atendimento e como se projetarem mais facilmente em termos de vida. Então, o Laboratório Análises, eu repito, é para mim, como divulgador, como apresentador, um exemplo de credibilidade em todo o Rio Grande do Norte. Eu quero lembrá-los que a Rede Smart é um grupo, na verdade, é uma holding de 3 ou 4 empresas que chegou do Ceará para fazer muito barulho, para deixar uma excelente imagem, para deixar um excelente legado aqui na cidade de Mossoró, tão carente de qualidade de serviços.
ou o amigo discorda que Mossoró não é muito carente da qualidade da mão de obra. Por isso que, com um trabalho muito profissional para pequenas, médias e grandes empresas, a Smart Obras, telefone 84 98174 1000, pequenas, médias e grandes obras, inclusive fachadas de edifícios, habilita a eu me sentir muito à vontade em falar da Smart como uma empresa que veio para fincar raízes aqui na nossa cidade e também com serviços de terceirização de mão de obra. Não deixem de pesquisar, se informar sobre as vantagens de terceirizar mão de obra. Liguem para 98174.000, falem com Tarsis, peçam para ver a planilha de custos no decorrer de 12 meses. E eu quero lembrá-los que a Ana Paula, gente, a pessoa responsável da distribuição, ela é na verdade uma consultora dos produtos do Terra, óleos naturais, de extrema pureza, laboratório americano, que entrou muito forte no Brasil, com uma linha de óleos naturais para tudo que vocês possam imaginar. Hoje, Ana Paula comentou comigo que 2 dos óleos que muito têm sido vendidos são óleos para insônia, circulação, dor nas pernas, mas também, gente, para alergia. Qualquer tipo de alergia, urticária, essas bolotas no corpo, às vezes provocada por algum alimento que não caiu bem, ou rinite alérgica, a coceira do nariz, aquela coisa insuportável que tu fica toda hora coçando o nariz. Liguem para Ana Paula, sem compromisso, e pergunte, falando sobre qual é a tua dúvida, qual é a tua dificuldade na saúde, para que ela possa te orientar melhor sobre qual o melhor óleo. Gente, tem óleo a partir de R$30, que vai durar um mês e pouco, vale a pena. Telefone da Ana Paula 84 99616 9696 9616 9696. Vamos agora ouvir o recado dos outros 2 patrocinadores. Você ainda não fala inglês? Acha o idioma difícil? Saiba que na Easy Institute você vai falar inglês em apenas 12 meses através de um método bem diferente dos demais, com um sistema de horários programáveis que facilita muito o seu dia a dia e com foco na conversação. Não espere mais, ligue hoje mesmo para Easy Mossoró através do número 84 3061 7474 ou 99900 9090. Aliás, este WhatsApp é o número das promoções para crianças, jovens e adultos. A Easy é ali, pertinho do Cemitério Velho, no centro de Mossoró. Don't wait anymore. Fefi Intimates, loja especializada em moda íntima para toda a família, para todas as idades e para todos os momentos. A Fefi Intimates está com novidades e ótimas promoções. Venha conferir. Rua Rui Barbosa, por trás do Shopping Oasis, em frente à Igreja dos Mormons. Fefi Intimates. Bom gosto você encontra aqui. Fone 849-9941-5636. Rural 10 kW, a Rádio 10 da cidade. De volta para a parte final do programa Motivar, onde hoje estamos conversando sobre qual o legado que marca, que herança, que tipo de representatividade do teu trabalho, da tua mentalidade, tu vai deixar como marca no coração e na mente das pessoas às quais tu amas. Muita atenção, gente. Muita atenção. Vejam, muito importante a preocupação de deixarmos um legado. Lembrando que conversamos há pouco sobre esse legado não é prioritariamente financeiro. Não é. Quantos pais deixam um legado extremamente significativo para os seus filhos, para a sua empresa, e a empresa continua firme e forte,
por conta de toda essa herança de mentalidade da sua liderança que, digamos, já tenha partido. Lembre-se que deixar legados financeiros não é o que mais importa. Agora, o que mais importa é tu que investires, como eu disse há pouco, no endurecimento das vértebras, fazendo com que filhos e equipe e comandados tenham de verdade uma postura muito firme, muito rígida, com relação a princípios, com relação à coragem, que tu possas dizer tranquilo que o principal ou um dos principais legados que tu estás deixando para a tua equipe é o empoderamento, fazendo com que eles permaneçam durante muito tempo muito fortes, muito fortalecidos, verdadeiramente empoderados. Mesmo na tua ausência, é importante que tu percebas a importância de que eles vão saber andar com as próprias pernas. Acredites nisso. Deixar esse legado de mentalidade, de comportamento, de ética. Eu gosto muito mais de falar sobre mentalidade, determinação, força de vontade, persistência, do que necessariamente sobre caráter e princípios éticos. Vocês devem perceber isso. Eu considero tão óbvio, meus amigos ouvintes, internautas, ouvintes da Rádio Rural, eu considero tão óbvio imaginar que as pessoas devam ser corretas, devam ser leais, devam ser decentes, que eu não me permito, por exemplo, jamais parabenizar uma pessoa porque ela é correta. Eu não me permito, por exemplo, jamais parabenizar uma pessoa porque ela é verdadeira e porque ela não mente. Gente, o mínimo que a gente espera das pessoas é que elas tenham caráter, que elas tenham honestidade, que elas sejam decentes. Agora, desafio mesmo é que as pessoas se mantenham determinadas, fortes, encorajadas, persistentes, focadas nas metas, nos objetivos. Aí sim, isso é mais difícil, porque a tentação de ficar até mais tarde na cama é muito grande. E as pessoas que conseguem superar esse obstáculo da mesmice, da procrastinação, do enrolation, as pessoas que conseguem superar o hábito bastante pernóstico, prejudicial, de 2, 3 ou 4 horas por dia navegando nas mídias sociais, quem consegue superar e se livrar desse karma, essas pessoas sim são dignas de nota. E estas sim terão capacidade de deixar grandes legados. Nós reclamamos, repreendemos os filhos quando ficam muito tempo nas mídias, nos jogos do celular ou do Xbox. É tema de reportagem, inclusive em consultórios de psicologia. Eu converso muito com a doutora Isabelle Paulini, nossa parceira, psicóloga e sexóloga, que atende na Clínica Oitava Rosado, sobre o problema que é para os pais brecar, colocar limite nessa quantidade de horas exagerada que as crianças estão nos jogos. Muito jogo, muito jogo, muito jogo. As crianças ficam agitadas, têm sonos agitados, ficam com o metabolismo alterado, o apetite, o sono, enfim, tudo diferente. E aí eu pergunto, como exigir disciplina das crianças se ela olha para o lado e também te vê pendurada num celular, navegando nas mídias sociais o tempo todo, pelo menos muitas horas por dia? Deixar legado para os filhos significa ensiná-los a valorizar o tempo deles, mostrar para eles, deixá-los ver que nós perdemos muito do nosso precioso tempo com mídia social, olhando fotos pouco interessantes que apenas servem para matar a curiosidade sobre onde o fulano o que está fazendo, para onde viajou, o que tem feito. Gente, é perda de tempo. Faz parte do legado que queremos deixar para os nossos filhos, os bons exemplos sobre o respeito que temos dos nossos projetos, da nossa vida e principalmente do nosso tempo. Cuidado com os exemplos que tu estás deixando, porque esse sim é um dos grandes legados que tu vai deixar. Agora,
muito cuidado, porque estás vendo que a responsabilidade que temos é muito grande. Temos uma responsabilidade muito grande com relação a esse quesito, que legado deixar para os nossos filhos. Tu já te questionasses isso? O que de verdade, em termos de ensinamento, eu estou deixando para os meus filhos? Veja, não fique te cobrando deixar carro, deixar apartamento, não. Deixar legado significa deixá-los encaminhados em termos escolares, deixá-los encaminhados em termos de mentalidade, para o momento que tu faltares, deixar a família na certeza de que estão fortes, estão mentalizados, estão preparados para encarar os obstáculos que a vida vai lhes apresentar. Isso sim, verdadeiramente, é deixar um legado. E jamais tu deves deixar de lembrar todos os ensinamentos que a vida te confiou e que tu, por consequência, vai deixar como mensagem no teu DNA. E, gente, vejam, é isso que vai importar na avaliação final das nossas vidas. Tanto já ouvimos falar sobre isso, que dessa vida nada levamos, a não ser as questões ligadas a comportamento, a mentalidade, ao bem que a gente faz para as outras pessoas. Tudo que eu faço demonstrando coração bom, mentalidade, espírito participativo, essa sociabilização que amolece o teu coração e te faz, vez ou outra, participar de obras filantrópicas, de caridade. Gente, isso é o que efetivamente vale e que, com toda certeza, serve como legado, sim. Agora, cuidado com as influências, num sentido geral, que tu geras e que vai deixar para eles. Muito cuidado. Nós somos formadores de opiniões. Nós, os pais, os líderes, os exemplos, somos formadores de opinião. Querer deixar um legado sem nos preocuparmos com a nossa conduta, com o nosso comportamento, não serve, porque também ficará como legado para os filhos seguirem aquilo que eles estão acostumados a verem na gente. Querer que eles obedeçam o que a gente fala, mas não querer que eles repitam as nossas ações, as nossas atitudes, é muito difícil. Atenção para isso. Lembrem que palavras convencem, exemplos arrastam. Mostres aos teus que uma pessoa sempre humilde e aberta a novos ensinamentos, ela com toda certeza vai fazer a diferença na vida dos seus seguidores, que por consequência tendem a também serem humildes e receptivos ao aprendizado, que abre o coração e a mente para novos ensinamentos. Deixar também essa mensagem para os filhos de que sempre vale a pena aprender, sempre vale a pena crescer e que, quando nós estamos vencendo, vale a pena sim a exata e rápida decisão de que é hora de mudar. Tá certo? Gente, eu quero aqui deixar um grande abraço para o amigo Gerson Nóbrega, da GIK Panificadora. Ele é conhecido como Gerson do Pão. Gente, esse rapaz, Gerson, ele é pré-candidato a vereador de Mossoró. Ele é do bairro Santo Antônio. O trabalho que ele está fazendo, eu posso falar porque acompanhei nos últimos dias uma série de ações que ele está organizando. Por enquanto, só pré-campanha. Ele não pode fazer campanha, não começou ainda o momento de campanha. Mas Gerson Nóbrega, lá do bairro Santo Antônio e da Estrada da Raiz. Preste atenção nesse nome, que esse rapaz tem muito a fazer pela nossa cidade. Eu, particularmente, gosto muito dele. Acompanho muito todas as ações do dia. Eu quero agradecer do fundo do coração, gente, o carinho, a atenção a mim dispensada todos os dias e que amanhã também, novamente às 15h30, estarei de volta. Saibam todos que foi um privilégio, mais uma vez, ter estado aqui com vocês.